sobre esse filme chamado Auto da Compadecida 2, gente. Foi muito divertido, mas que não foge muito do primeiro, gente. Né? Praticamente, posso dizer, né, com absoluta certeza, que praticamente é o mesmo filme do primeiro, né, com as aventuras diferentes, digamos assim, com personagens diferentes interagindo. Sendo que alguns retornam, né? E depois que o João Grilo ressuscitou, digamos assim, né? Ele não lembra que ressuscitou e foi embora. Né? A Rosinha, que estava com o Chicó, também foi embora. Ela virou caminhoneira, depois mostra ela voltando para ficar com ele. Ela virou caminhoneira. Deu Chicó ali, tá tentando ganhar uns trocadinhos, contando a história da ressurreição do João Grilo e tal. E eles continuam naquela mesma pegada, né? Depois que o João Grilo volta para ver como é que o Chicó tá, eles continuam na mesma pegada, né? O João Grilo contando, dando mais nó do que de carretel nos outros. No final tem uma disputa política ali entre os dois, né? O coronel e o cara que é dono da rádio lá, o Arlindo, né? Que eles são engraçados, são personagens engraçados. O coronel é o brutão, o Arlindo ele é o que tem horror a pobre. Tipo, ele quer o voto, mas não quer ficar perto dos pobres. Tá, é bem assim, né? Mas é bem divertido a dinâmica dos dois, né? Do coronel e do Arlindo e tal. E o João Grilo, né, fica enrolando um lado, enrolando o outro, enrolando um lado, enrolando o outro, enrolando um lado, enrolando o outro, né? E o Chico aumentando a história dele, tentando contar a história da ressurreição e chamando um monte de gente. E a cidade que era tipo acabada, depois que o João Grilo volta e reaparece ali, que vê que ele tá vivo mesmo, né? Eles começam a adorar ele como se fosse uma espécie de divindade, né? Daí, né? Daí ele começa a se envolver demais. Daí os dois políticos falam assim: não, você tem que falar que vai votar em mim. Não, você tem que falar que vai votar em mim. E começa a fazer esse monte de tramóia, os dois ameaçando ele. Dele, putz, e agora como é que eu vou fazer? Ele decide fazer o quê? Não, eu vou me candidatar. Na verdade, a ideia dele era meio que só chamar ele para ele poder, né, o povo escolher e tal. Mas ele acaba sendo meio que chamado para ser o novo candidato também. Ele ia ganhar facilmente, porque ele tava, né, com esse negócio da história do ressurreição, o povo tava adorando ele, então ele acaba ganhando facilmente. Só que quem não ia gostar era o coronel, né, e o dono da rádio, né. Daí, enquanto isso acontecia, chega a filha do coronel, né, e se engraça com o Chicó, daí a Rosinha volta, daí ficam juntos, daí ele esquece a filha do coronel, daí a filha do coronel se engraça com o cara da rádio, o Arlindo, né, e eles ficam aquela gracinha dos dois, pra lá, papapá, 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 papo vem, papo vai, né, e o Chicote tava lá no... O João Grilo tava no alto da política, né, ia ganhar facilmente. Daí eles inventam uma história que é tudo mentira, né? Que isso aí e tal, e bota um padre, um bispo dizendo que é tudo mentira. Eles conseguem acabar com a fama do João Grilo, mas, tipo, agora ele perdeu a fama. Agora ele tá sendo odiado pela cidade, porque ele tá mentindo, enganando as pessoas. Daí os dois ficam putos perdidos de novo, porque, pô, antes eles estavam fodidos porque não conseguiam dinheiro e estavam enganando as pessoas de uma certa forma. Agora, né, eles não conseguem dinheiro, né, e tipo, não tô enganando, mas agora também são odiados, então alguém pode querer matar eles a qualquer momento. Daí a Rosinha fica preocupada e tal, até que acontece um fatídico que o João Grilo tinha inventado uma história que o Chico ia matar ele, fingir que ia matar ele, depois ele estava de novo e ganhava a fama de novo. Né? No final das contas aparece o cara que deu o primeiro tiro nele lá no 1, né, e dá um tiro de novo e mata ele de novo, daí ele vai de novo lá pro tribunal. Daí fala lá com Jesus, só que agora o Jesus não é o, o Jus Negro, né? É ele mesmo, como se fosse Jesus, e o diabo é ele mesmo, como se fosse o diabo. Então eles começam a julgar ele e tal. Daí ele pede ajuda para Compadecida, que desce lá, começa a falar com Jesus e tal, vai explicando as provas, tipo, advogado de defesa, advogado de acusação, daí vão lá no final, né? Ela fala assim, ó, deixa o João Grilo voltar, ele vai provar se ele estava fazendo, tinha boas intenções ou não em toda essa história que ele contou, né? Daí ela manda ele de volta,
né? Isso enquanto o Chico tava sofrendo, que ele tava morto ali, tava sepultando ele, né? Daí, pum, ele volta de novo à vida, mais uma vez. Depois de passar por tribunal, só que ele não lembra que aconteceu isso. Aí o Chico fala, mas você morreu, voltou de novo, não sei o que, bababá. Só que ele quer meio que dar um fim nisso, ele quer sair fora dali, mas tem que fingir que morreu, né? Daí tá, o que que ele acontece? Ele vai lá e tipo, ele tinha botado um, tipo, um sangue falso no peito dele, ele vai lá e finge que se esfaqueia. Fala, "Ih, aqui do lado tava tão bom que eu vou voltar pra lá." Daí ele se esfaqueia, pum, pra fingir que morreu de novo. Até a Rosinha pega e dá no pé com ele. Fica só o Chicó, que agora, tipo, o lugar conhecido como João Grilo da Ressurreição, aquela coisa toda, e vendendo estátua, aquele rolo todo ali que aconteceu, deu o Chicó começou a fazer livro, aprendeu a escrever, a ler, começou a escrever os livros, escrever poemas e tal, para vender pro pessoal que ali vê a história da ressurreição do João Grilo. E assim acaba mais uma vez o filme, né? Tendo uma possibilidade de um terceiro, mas eu acho que não vai ter, não. Mas é um filme muito legal, emocionante, mais pela nostalgia do que pelo. A história, que a história basicamente é a mesma, são muitos personagens, que não é atacado pelo cangaceiro, ali é um cara que atira nele de novo, é uma história política, né? Você vê o sofrimento da seca lá do povo, então tem toda essa história por trás, né? Mas tem essa ideia do João Grilo aí, né? Participar toda essa história, todos os rolos, ele tá sempre com um rolo, ele tá sempre com um rolo, sempre metido em algum rolo, né? Ele é complicado, gente, ele é complicado mesmo. Mas isso aí é um bom filme, divertido, não é inventou a roda, não fez nada demais,